Faça as honras, Michele Trombelli. Ah, eu faço. Já que eu estou aqui, a Conexão Brasília hoje é comigo também. Tá pensando o quê? É isso? Na verdade, comigo assim, né? Só pra ficar aqui interagindo com o Diego, porque o conteúdo é dele mesmo. E hoje a gente vai falar sobre as investigações que envolvem o judiciário a partir de uma operação que foi deflagrada ontem pela Polícia Federal sobre possível venda de sentenças. Mais uma, né? Mais uma, Michele Trombelli, exatamente. A gente até trouxe agora no Essencial alguns dos detalhes dessa investigação. Um lobista foi preso, 3 funcionários de gabinetes do STJ foram alvos também dessa operação deflagrada ontem pela Polícia Federal e que mira, mais uma vez, a possível venda de sentenças judiciais. Estão sendo investigados crimes de organização criminosa, corrupção, exploração de prestígio e violação de sigilo funcional. O que diz a PF, Michele, Nonato e ouvintes? Que as investigações revelam a existência de um possível esquema para a venda de sentenças judiciais que envolve advogados, lobistas, empresários, assessores, chefes de gabinete e juízes. Segundo as investigações, os suspeitos exigiam pagamentos para favorecer partes em processos judiciais por meio de decisões que atendiam a seus interesses. Em razão disso, Michele, o meu comentário é o seguinte hoje. Nós precisamos separar as coisas quando nós falamos de possíveis malfeitos no âmbito do judiciário. Uma coisa são esses ataques ao judiciário e ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, com intenções golpistas, com intenções de fragilizar as instituições e, por consequência, a própria democracia. Aquilo de gente aloprada que a gente tem visto nos últimos anos no Brasil. Mas outra coisa é todo mundo ter a liberdade e o direito de fazer críticas e exigir investigações firmes e contundentes sobre o poder judiciário, que tem no senso comum, e não é à toa, a impressão de que é sempre o poder mais protegido da República. Então nós temos alguns pontos. Um deles são essas investigações que envolvem a venda de sentenças. Aquilo que às vezes a gente escuta nos bastidores aqui de grandes escritórios de advocacia em Brasília, de que sempre existiu, Michele. Então é uma coisa que precisa ser dita com naturalidade, sem medo e com coragem. Estão aí as investigações da Polícia Federal e, como você bem disse, Michele, é mais uma operação deflagrada pela PF mirando esse tipo de crime. Além disso, nós temos esquemas entre escritórios de advocacia e juízes que, vez ou outra, também vem à tona, além daquela situação sempre polêmica de escritórios tocados, sobretudo aqui em Brasília, com grande relação com os tribunais superiores, que são tocados por parentes de ministros, desembargadores, juízes, isso sem falar na polêmica dos chamados supersalários. Nós nunca tivemos uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para pelo menos jogar luz a todas essas questões que muitas vezes, repito, a gente escuta nos bastidores e vez ou outra surgem operações da Polícia Federal tocando nessa ferida. A chamada CPI da Lava Toga, lá em 2019, foi enterrada 3 vezes na primeira gestão do Davi Alcolumbre, que deve voltar a presidir o Senado no ano que vem. A eleição interna será em fevereiro para a sucessão do Rodrigo Pacheco, que também não tocou nesse assunto, muito, Michele, em razão do fato desses assuntos irem se confundindo com esses ataques à democracia. Então, para não virar pretexto para esse tipo de coisa, também por isso a CPI acabou ficando adormecida na gaveta. Agora, diante disso, a gente fica refém de algum corajoso abrir o bico e alertar e startar alguma investigação oficial, já que a gente não tem, por exemplo, uma CPI, já que pouca gente fala disso publicamente. A gente está falando geralmente, Michele, para concluir, quando a gente fala de lobistas, de juízes, de advogados, de pessoas que conhecem a lei e os caminhos do judiciário. E por isso, muitas vezes, eles se sentem a própria lei. Eles acabam se confundindo e se tornando a própria lei e aí se sentem intocáveis. E não pode ser assim. Os excelentíssimos senhores e senhoras, lobistas, advogados, ministros, juízes e desembargadores precisam se colocar à disposição do escrutínio público sempre
E não à toa nós tivemos ontem mais uma operação da Polícia Federal que nos faz refletir sobre esse assunto. Repito, Michele, precisamos separar as coisas. Uma coisa são ataques golpistas contra as instituições democráticas, outra coisa são esses pontos que eu trago hoje aqui na minha coluna a partir dessa operação de ontem. Muito bem, o Diego Amorim sempre trazendo aí assuntos importantes para a gente refletir e falar, né, aqui diretamente de Brasília.